Até que em 2009, o meu pai morreu. E nessa época eu estava numa batida, indo para São Paulo, Curitiba, ia para Brasília, não parava em casa. E teve uma época muito grande que eu estava indo direto para São Paulo, porque o setor da Vivo, já era Vivo, na época eu estava indo para São Paulo. Eu falei, poxa, Você já era esse cara de expansão, então? Você na época eu já. treinava time, esse tipo de coisa? Nessa época eu estava sempre como consultor, eu estava como consultor e sempre era escalado para abrir novas áreas, Tá. né? Então eu tive três oportunidades de abrir três áreas diferentes, né? Uma foi na área financeira, que depois acabei saindo da área de engenharia, fui para a área financeira, porque eu tinha feito a minha pós em um MBA em finanças corporativas. E como eu sempre fui muito interessado, muito curioso, eu falei lá com o meu vice-presidente, falei com o meu gerente lá, né? Olha, com o meu diretor. Pô, queria sair um pouco da engenharia. Quero, quero ver um pouco a área financeira, que eu fiz o MBA em finanças, tá, pô, estou gostando muito. E eles sempre deram muita força. Eu sempre fui o cara, assim, por mais que eu tivesse começado como técnico, eu sempre estava, pelo interesse, pelo profissionalismo, pelo comprometimento, eu estava sempre da diretoria à vice-presidência com entrada. Até hoje, cara, o meu vice-presidente, o Javier Rodrigues, ele me manda é, felicitações pelo cumpleaños, né? Tipo, você é muito legal, né, cara? Claro. Ser reconhecido assim desde novinho. E quando chegou nessa época do meu pai, eu tava numa batida e aquilo caiu a minha ficha sobre a vida. Porque eu sempre fui um cara muito voltado pro trabalho, muito voltado pros resultados, muito voltado para ficar estudando. E estava construindo a minha vida focada só em matéria, só em conquista. E aí, quando meu pai morreu, aquilo caiu uma ficha. Falei, cara, a vida acaba. Meu pai trabalhava na Gutierre Andrade, na época. Gutierre, né? Trabalhava em plataforma, né? Já estava com 67 anos. Estudava também. 67 anos nunca parava. E seu pai é brasileiro? Não, meu pai é japonês. E meu pai veio imigrante. É uma outra história também muito legal para contar. De superação. Mas hoje a gente está falando do APR, né? Mas o meu pai tem grande participação nisso. Então, quando ele morreu, eu falei, cara, a vida acaba. Mas sabe quando você recebe aquela informação, mas você vai atropelando no dia a dia. Só que em 2012, o meu primeiro filho nasceu. Eu sou pai de 5 filhos hoje, não sei se tu sabe. O Daniel, a Laura, a Clara, o Pedro e o Bento, 5 filhos. Isso também faz parte do meu propósito de vida. Então, quando Daniel nasceu e eu percebi que eu não estava vendo ele crescer direito, porque pô, eu vivia viajando. Quando estava no Rio, eu acordava cedo, ele estava dormindo, chegava à tarde, ele estava dormindo. Final de semana o telefone não parava. Então aquilo começou a me incomodar. Eu vi os diretores lá perdendo família, casamento acabando. Eu falei, pô, isso não é o que eu quero. 2009. Eu falei, vou sair, vou sair disso tudo. E parte da minha família já morava em Juiz de Fora, aqui em Juiz de Fora, na área de restaurante, enfim. Enfim, em 2012 eu mudei para Juiz de Fora buscando qualidade de vida. É que eu te falo, Juiz de Fora para mim é a cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nem para passear eu gosto. Né? Os cariocas que me perdoem, mas eu sou Aham. carioca, mas. E olha que, pô, morei no Leblon, morei na Barra. Eu nasci no subúrbio, mas, né, depois que eu comecei a trabalhar, enfim, tive a oportunidade de ter uma vida muito boa. Você conhecer o Rio de Janeiro na visão, Viveu o Rio o do. lado bom do Rio, Aham, aham. que não gosto também, acho muito, enfim. Então, Juiz de Fora, para mim, melhor cidade para se morar, sabe? São Paulo também é muito boa, grande, não sei o que, tem tudo, mas Juiz de Fora, é o que eu falo, eu sou mineiro de coração, sou Juiz de Forão de coração. E isso ganha muita qualidade de vida, cara. Poder levar meu filho pro colégio, pegar ele do colégio,
sabe? Levar para natação. Isso não tem preço. No Rio não dá para fazer isso. Ou você trabalha para sustentar o filho, Ou não ou, tem outra opção, ou né? você não tem filho, É, sabe? Então, tipo, das duas alternativas você não tem. Porque ó, né, uma grande parte da causa do que a gente vê hoje na sociedade, que pai e mãe estão trabalhando para sustentar o filho, mas não estão educando o filho. Então tu vê o que está acontecendo no mundo com essa geração de hoje, né? Só gente fraca, que chora, que reclama, não pode fazer nada, enfim. famoso mimizento, É o né? mimizento. É. Então, assim, busquei isso e consegui. Então, uma crença que eu adquiri para mim desde sempre, cara, tudo que eu faço dá certo. É uma crença muito forte. E se ainda não deu certo é porque não chegou ao final, saca? Então é o processo. Então, em 2012 eu vim pra cá, entrei num programa, num planejamento de espiritualização muito grande. Então, eu sou espírita e comecei a estudar muito, fazia evangelho no lar toda segunda-feira, frequentava o, o centro às quartas-feiras, fazia um projeto muito legal de ajuda social. E isso foi durante até 2018, 2019, quando eu me separei da minha primeira esposa. 2020 veio a, a pandemia. Mas antes, deixa eu voltar um pouquinho que eu pulei, entrei na questão da família. E quando eu vim para Juiz de Fora, eu abri uma clínica médica. Na época estava muito em moda a clínica popular. Aí eu estudei, fiz um business plan. Falei, cara, isso aqui cabe. A minha ex-esposa era médica. Eu contratei mais 18 especialidades. Foi lá no São Pedro. Só que não gostei, cara. Não curti. Fiquei um ano e pouco. Se bobear, nem chegou a um ano e pouco. Lidar com médico é muito difícil. E eu falei, ah, não, isso não é pra mim, não. Aí eu fiquei, assim, passei, a clínica, né? Eu vou fazer o quê? Eu voltei a fazer a consultoria. E nessa de fazer a consultoria, o meu cunhado e esposo da minha irmã, meu irmão já tinha um restaurante aqui em Juiz de Fora, né? É, Chimarrão, o Puleiro. E eu entrei, falei, eles me chamaram, eu falei, vamos pegar essa, esse desafio. Porque, cara, desde pequeno, meu cunhado é mais velho que eu. A coisa que eu só ouvi, pô, restaurante é muito difícil. Nossa, é uma escravidão. É não sei o quê, é não sei o quê. E eu nunca vi, não trabalhava com isso, mas eu nunca parei pra pensar, pô, isso não faz sentido, sabe? Porque, pô, existe o McDonald's, existe o pô, Spoleto, existe um montão de franquias que o cara não tá ali se estressando com aquilo. Tá estressando como todo mundo se estressa com o negócio. Pagar tributo, Com o pagar. business, não com a Com o business. comida, né? Exatamente, não com a parte operacional, mas com a parte estratégica. E é quando eu entrei, eu peguei todo o meu know-how, né, de uma empresa multinacional, onde eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos de organização, trabalhar em equipes de certificação de ISO 9000. Então, isso te dá um know-how, um conhecimento legal. Então, eu profissionalizei as empresas. Eram 4 restaurantes na época, 2 churrascarias e 2 restaurantes. E aquilo fui gostando do negócio ali, né? Cara, eu pulei mais parte, tanta coisa. Antes disso, trabalhando, eu abri uma empresa com 2 amigos, um da Embratel e os dois da Embratel. A gente abriu uma empresa de instalação de rádio enlace. Sabe o que é rádio enlace? Nem ideia. São rádios de comunicação entre 2 pontos, né? Também teve esse empreendimento ainda sendo CLT. Nessa, quando a gente abriu, já estava começando a fazer projetos, só que veio o estouro da bolha dos 2000 das telecoms. Sim, E aí todo mundo, os 3 eram empregados, né? Fluxo de caixa contado no centavo, mas todo mundo empreendedor. As empresas pararam de contratar, todo mundo parou de contratar. Então a gente não tinha caixa para manter a empresa aberta, fechou. Mas foi uma experiência top demais. que agregou depois. Cara, aquilo ali eu falo, aquilo ali foi meu primeiro MBA em negócio. Porque eu tava com 2 caras incríveis, mais velhos do que eu, já eram bem sêniors.
sabiam demais. Então, assim, abrir uma empresa, primeiro você abrir um local, a gente abriu um escritório legal no centro da cidade. Você criar todo o material, o presidente, que era o Paulo Serrano, amigo meu, até hoje eu falo com ele, ele tinha uma expertise assim, inclusive essa palavra expertise eu aprendi com ele, nunca mais saiu do vocabulário. E ele, cara, sabia muito. Então, assim, eu, moleque, ao invés de ter comprado um carro, o primeiro dinheiro que eu torrei foi no negócio que afundou. Mas eu falei, não, Comprou seu MBA, né? eu não ressignifiquei, eu ressignifiquei. Falei, não, isso aqui valeu como um MBA que, cara, ninguém. No MBA você não aprende a montar uma empresa, estruturar uma empresa, viajar, fazer negócio, sabe? Fechar contrato, contratar gente. Então eu falei, beleza, tá pago. Essa primeira tá pago. E aí veio A sequência. a clínica eu passei. E aí você passou pelos restaurantes e resolveu ficar nesse meio. Exatamente. Aí os restaurantes eu fiquei até nas churrascarias eu fiquei até 2019. No restaurante eu fiquei até Se você achar que pode ser 2023. sério